Nos últimos dias, os fortes temporais que atingiram o sul do Brasil trouxeram transtornos para algumas áreas produtoras, mas também garantem umidade no solo. O índice de umidade chega até 100% em algumas áreas entre o Rio Grande do Sul e o oeste paranaense. Agora, para esta semana, o grande destaque é a atuação de uma massa de ar mais seco e frio, que garante tempo aberto pelo menos até meados da semana e temperaturas baixas. Essa temperatura baixa pode prejudicar o desenvolvimento de algumas lavouras de arroz que foram plantadas mais tarde. A chuva retorna para o sul do Brasil a partir da segunda metade da semana, mas vem com baixos acumulados e não deve atrapalhar as atividades no campo, especialmente colheita do arroz, colheita da soja e também plantio do milho segunda safra. No decorrer da próxima semana, a situação não muda muito. A previsão ainda é de chuva isolada e de baixo volume acumulado sobre boa parte do sul do Brasil. É uma chuva que mantém a umidade no solo, mas não deve comprometer as atividades no campo. Sobre o sudeste do país, o índice de umidade no solo está bastante elevado entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro. Enquanto isso, a situação segue crítica por causa do déficit hídrico entre o norte de Minas Gerais, Espírito Santo e também norte fluminense. Isso prejudica muito as áreas de pecuária do norte mineiro e também as áreas produtoras de café Conilon do Espírito Santo. Agora, para esta semana, a chuva acontece de forma mais abrangente sobre o sudeste, mas de uma forma geral com baixos acumulados. Apenas aqui na faixa leste de São Paulo é que a chuva vem de uma forma um pouco mais expressiva. Mas nas demais regiões é uma chuva que não atrapalha atividades no campo, mas também não recupera a umidade no solo naquelas áreas que estão mais secas. No decorrer da próxima semana, uma situação bem parecida. Chove mais aqui entre o leste de São Paulo e Sul Mineiro e nas demais regiões chuvas de baixos volumes acumulados, que variam de 5 a 15 milímetros. Isso é um indicativo que devem ser apenas aquelas pancadas de final de tarde de curta duração. Sobre o centro-oeste do Brasil, tem chovido muito aqui entre Mato Grosso e partes de Goiás. Isso tem garantido bons níveis de umidade no solo, que chegam até 100% nesta área rosa do mapa. Só que essa chuva também tem atrapalhado as atividades no campo, especialmente colheita da soja e plantio do milho segunda safra em algumas cidades, especialmente cidades mato-grossenses. Agora, para esta semana, a expectativa é que a chuva volte a ganhar força aqui sobre o noroeste de Mato Grosso, onde os volumes devem ultrapassar 70 milímetros, e essa chuva pode atrapalhar novamente as atividades de colheita da soja. Nas demais regiões do centro-oeste, a gente observa que chove de forma abrangente, mas o volume será menor. Não há previsão para volumes tão expressivos a ponto de trazer transtornos. No decorrer da próxima semana, a situação não muda muito. A chuva mais forte continua concentrada no noroeste mato-grossense e nas demais áreas do interior do centro-oeste, apenas pancadas isoladas e de baixos acumulados. Sobre o norte do país, a chuva vem acontecendo de forma intensa nestas áreas em rosa no mapa, onde o solo está bastante saturado. Inclusive, o excesso de chuva tem provocado atoleiros em algumas estradas, principalmente do Pará, e isso tem dificultado o escoamento de grãos entre Mato Grosso e também o estado do Pará. Apenas sobre o extremo norte do país, aqui nesta área, no estado de Roraima, partes do norte do Amazonas e noroeste do Pará, é que há déficit hídrico porque a chuva ainda não se regularizou nesta área do mapa. Agora, para os próximos dias, o destaque ainda é a chuva intensa que atinge aqui o estado do Pará. Mais uma vez, esse volume alto de água pode provocar transtornos das estradas, porque deve chover mais de 130 milímetros em 5 dias, e na próxima semana vai continuar chovendo também de forma generalizada e com volumes expressivos. Desta vez deve chover de 50 até 70 milímetros em boa parte do Pará, Amazonas, Rondônia, Acre e também Roraima. Sobre o nordeste do país, a chuva tem se regularizado um pouco mais aqui no meio oeste e norte da região. Isso tem garantido bons níveis de umidade no solo, mas em toda a faixa leste, também no interior da Bahia, a situação é bem crítica ainda por causa do déficit hídrico. Agora, nos próximos dias, essa situação não deve mudar muito. Até há previsão de chuva aqui sobre o meio leste da região, mas é uma chuva de baixo acumulado, insuficiente ainda para recuperar a umidade no solo. A chuva mais expressiva segue concentrada entre o oeste da Bahia, Piauí e Maranhão, atingindo preferencialmente aquelas áreas que já estão mais úmidas. E no decorrer da próxima semana, a condição vai continuar bem parecida. Maiores volumes de água devem ser registrados entre o Piauí e Maranhão e no restante do Nordeste, apesar da chuva ser abrangente, vem com baixos volumes de água.